Nos dois experimentos, os trabalhos realizados foram os mesmos, mas as potências não. Note que a velocidade do processo é um forte contribuinte para o crescimento da potência e, nesse caso, no segundo experimento, a potência desenvolvida supera a potência do André largamente. Comece a perceber que, embora o trabalho seja baixo, a potência é muito elevada. Esse conceito também é muito importante para a compreensão do trabalho e da potência desenvolvida por um motor. Observe ainda que no segundo experimento, depois da expansão completa do gás, ainda restou no interior do cilindro muita energia térmica sob a forma sensível devido à temperatura do gás. Isso pode ser constatado pela coloração ainda bem avermelhada do gás. A questão agora é: seria possível transformar essa energia térmica restante em trabalho no processo de expansão apresentado? E qual o trabalho máximo realizado pelo gás sobre o êmbolo em uma situação como essa? Respondendo a essas perguntas, poderemos nos aproximar do conceito de realização de trabalho em um êmbolo de um motor e sua consequente capacidade de desenvolvimento de potência. A próxima animação nos permitirá entender um pouco mais sobre o processo de transformação de calor em trabalho durante a expansão de um gás. Veja. Vamos novamente aquecer o gás do interior do cilindro com o êmbolo travado. Aplicaremos o sistema de aquecimento pelo mesmo tempo que na animação anterior. Isso significa que introduziremos aproximadamente a mesma quantidade de calor. Agora, antes de liberar o êmbolo para que se desloque livremente até o batente superior, vamos colocar sobre ele moedas de chumbo, cada uma delas com a metade do peso do êmbolo, ou seja, 1 kg. Iremos inserir moedas até que o êmbolo flutue sobre o gás pressurizado. Por fim, 56 moedas foram necessárias, totalizando 56 kg de chumbo, mais 2 kg do êmbolo. Agora faremos o seguinte: vamos retirar os pinos de fixação do êmbolo. O êmbolo não se deslocará em razão das forças exatas e contrárias que se cancelam nesse momento, o peso sobre o gás e a força exercida pela pressão do próprio gás aquecido. Nessa condição de equilíbrio, iremos retirar progressivamente, moeda por moeda, e durante esse processo, o gráfico de barra irá informar o trabalho realizado pelo gás em cada uma das sucessivas etapas. O pequeno visor irá informar a soma dos vários trabalhos realizados pelo êmbolo durante seu deslocamento, multiplicando a força realizada sobre o gás pela pequena distância percorrida pelo êmbolo até parar, nos vários estados de equilíbrio. Essa expansão resistida do gás nos permite determinar o máximo trabalho realizado por ele sobre o êmbolo, uma vez que em cada pequena etapa de expansão conhecemos o número de moedas sobre o êmbolo e o seu respectivo deslocamento. Em cada etapa, o trabalho poderá ser calculado multiplicando-se o peso sobre o êmbolo por seu pequeno deslocamento. Ao fim do deslocamento, teremos o trabalho total do processo e poderemos comparar esse resultado com o resultado de 2 joules, obtido no processo de expansão, com apenas o êmbolo sobre o gás. Então, nesse processo de expansão controlada, temos um resultado de 9 joules contra apenas 2 joules da expansão com menor resistência. Esse comportamento da expansão resistida nos permite determinar a máxima realização de trabalho de um êmbolo em um cilindro, que recebe certa quantidade de calor. Observe que, nesse caso, são 9 joules contra apenas 2 joules dos exemplos iniciais. Observe ainda que, mesmo nessa condição especial, com máxima resistência sobre o êmbolo, ao final do processo de expansão, ainda sobra certa quantidade de energia sob a forma de temperatura dos gases. Essa energia não pode mais ser aproveitada e é considerada uma perda térmica. Se considerarmos que o processo de expansão possa ser realizado em 1/100º de segundo, estaríamos agora com um sistema que desenvolveu 900 watts de potência, quase 1 kW. Começa a ser uma potência bem superior à capacidade que o André possa desenvolver. Para se igualar a esse experimento,
o André teria que puxar os mesmos 10 quilos por 5 metros em apenas meio segundo, o que é absolutamente impossível. Entenda que a velocidade do processo é um fator decisivo para o desenvolvimento de potência e é a grande diferença entre a capacidade humana e a capacidade de um motor. É também muito interessante visualizar o comportamento da força e da distância percorrida pelo êmbolo em um gráfico adequado. O experimento que apresentaremos a seguir é o mesmo, mas traçaremos simultaneamente o valor da força e o deslocamento do êmbolo em um gráfico do tipo dispersão. Veja como é esse comportamento. No canto direito do vídeo, posicionaremos o gráfico que irá indicar o comportamento da força sobre o êmbolo e sua posição. O eixo horizontal indicará a posição instantânea do êmbolo em milímetros. O eixo vertical indicará a força causada pela pressão do gás. Na montagem experimental, com o êmbolo travado, vamos acrescentar calor até que a pressão atinja o mesmo valor do experimento anterior. Em seguida, introduziremos os pesos até que o êmbolo flutue sobre o gás. Colocaremos as mesmas 56 moedas para que o experimento seja idêntico ao anterior. Depois, retiramos os pinos. A força do gás sobre o êmbolo é igual à soma do peso do êmbolo e das moedas sobre ele, 58 kg ou 580 newtons. A posição inicial do êmbolo é 0. No gráfico, representaremos essa posição no cruzamento da origem do eixo horizontal com a posição 580 do eixo vertical. Agora, vamos retirar progressivamente as moedas de chumbo, indicando no gráfico a força aplicada e o deslocamento do êmbolo, preenchendo por cor a área abaixo da curva gerada. À medida que o gás se expande, menos força é aplicada sobre o êmbolo, criando uma curva com um elegante decaimento. Isso pode ser explicado pelo contínuo crescimento do volume da câmara onde o gás está confinado, reduzindo progressivamente a pressão do gás. Veja que o comportamento é continuamente decrescente na força e crescente na posição. A área abaixo dessa curva representa o trabalho realizado pelo gás sobre o êmbolo em cada pequeno deslocamento. A soma dessas áreas representa o trabalho total de 9 joules, como vimos anteriormente. Se unirmos todos os pontos médios desses pequenos percursos por uma curva contínua, obteremos o comportamento real da expansão de um gás. Veja agora apenas a curva sendo construída à medida que o êmbolo se desloca no cilindro. Essa curva é chamada curva de expansão exponencial e é esse o comportamento da força realizada pelo gás sobre o êmbolo se deslocando dentro de um cilindro. No início do movimento do êmbolo, muita força é realizada em razão da elevada pressão do gás. Depois, a força vai reduzindo progressivamente. O trabalho de 9 joules é calculado multiplicando-se a força pela distância percorrida nos pequenos intervalos.